Ó, pessoal, hoje nós iremos começar, tá, a falar sobre os fundamentos dos direitos humanos. A princípio, nós vamos falar no geral o que são direitos humanos, depois nós vamos entrar na Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde a gente vai ver os artigos que são referentes a essa declaração e vai comentar cada uma delas. Então, os direitos humanos são os direitos e liberdade básicas de todos os seres humanos. Todos nós temos direitos e temos liberdade, tá? A liberdade de nos expressarmos, de mostrar as nossas ideias em determinadas situações, como também nos defender diante de determinadas situações, tá? Passamos aí um tempo sem ter esses direitos e sem ter essa liberdade, né? No tempo aí do militarismo, né, do regime militar, nós não tínhamos o direito de nos expressarmos. Caso nós nos expressássemos e nossas ideias fossem contra, né, as autoridades, nós éramos presos devido a pensarmos dessa maneira. Hoje, nós já temos a nossa liberdade, tá? Lembrando que nossa liberdade, né, ela tem que que ser usada com bom senso, tá? Eu não tenho a liberdade de adentrar na vida do outro e querer tomar conta da vida do outro, tá? Então, essas liberdades é com relação a nós, a nossa vivência, ok? Além de termos direitos, nós temos deveres. E nós devemos saber dos nossos direitos e dos nossos deveres, tá? Mesmo a Declaração Universal dos Direitos Humanos mostrando para nós apenas os nossos direitos, mas como pessoas adultas que somos, nós sabemos que também nós temos deveres e eles devem ser cumpridos. Por isso que, na aula passada, nós trabalhamos isso em ética, né, e em moral, porque nós sabemos que nós temos que respeitar, né, como dever, as regras de uma sociedade, ok? Quando a gente faz isso, nós também estamos trabalhando pelos nossos direitos, tranquilo? Então, a ideia de liberdade de pensamento, de expressão e a igualdade perante a lei, a ONU, que é a Organização Nacional das Nações, a Organização das Nações Unidas, foi a responsável por por proclamar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que deve ser respeitada por todas as nações do mundo. Então, pessoal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi criada, ela foi proclamada pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, tá? E ela é válida por todas as nações, tá? Para que essas nações, elas vivam em paz, elas vivam sem brigas, tá? Logicamente que nós sabemos que alguns países, eles vivem em guerra, tá? Muitas vezes essas guerras é dentro do próprio país, e outras guerras, né, ou desavenças maiores, é de um país para com outro, tá? Aí você pode questionar, mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não foi criada, né, para que houvesse paz em todas as nações? Sim, ela foi criada para que houvesse paz em todas as nações. Só que, infelizmente, né, os políticos, né, os gestores que comandam um país, né, eles não respeitam a Declaração Universal dos Direitos Humanos na íntegra. Eles respeitam alguns artigos.
É por isso que mesmo dentro, né, da guerra entre países, eles entram em como é que eu posso dizer? Em acordos, tá? Esses acordos que eles entram, esses países que vivem em guerra, eles sempre são baseados e pautados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. É pensando nesse espírito de fraternidade. Ótimo, conflitos. Valeu, Adriele. Pensando, né, nesse espírito de fraternidade que a declaração ela vai trabalhar nesses países que estão em guerra, tá? Que estão sempre em conflitos, tá? Como a Adriele nos ajudou, ok? E os acordos que são feitos nesses países, tá? Que muitas vezes a guerra é sanada, que eles dão tempo, né? Que diminui as agressões, é nesse espírito de fraternidade, porque a declaração foi criada no intuito que todos os países vivam em paz. É por isso que em todos os países existe uma pessoa que é responsável de outro país, né? O que existe o consulado, né? De outro país, para que ele trabalhe nos direitos daquela pessoa, tá? Então, por exemplo, em todo país vai ter um consulado brasileiro, certo? O consulado, ele vai trabalhar pelos direitos dos brasileiros que estão nesses diversos países, tá? Assim como os consulados de outros países estão no Brasil, tá? Para que eles lutem pelos direitos das pessoas, né, de outros países que moram aqui no Brasil, ok? Essa questão dos consulados, eles vão trabalhar diretamente em cima da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Que nos dá direitos e nos dá liberdade, tá? Além de nos proteger contra determinadas discriminações, que nós vamos ver mais na frente, tá? Que nós sofremos isso em todo local, né? Discriminações por sexo, por idade, por cor, por religião, tá? Por situação financeira, né? Situação econômica. Nós estamos sempre à mercê desse tipo de discriminação, tá? E são os nossos direitos, dentro da Declaração Universal, que nos protege com relação a esses tipos de discriminação. O objetivo, né, da declaração é evitar guerras, promover a paz mundial e de fortalecer os direitos humanitários, tá? Então, através da declaração, os países, eles podem entrar num acordo e evitar as guerras, tá? E viverem em paz, tá? Dentro do próprio país, né, que vive em guerra. Essa guerra, ela pode ser sanada e esse país viver em paz, tá? Além de fortalecer os nossos direitos, como eu falei, a questão da discriminação, que todos nós, tá? Estamos sujeitos a passar, a sofrer alguma discriminação em algum momento, tá? E a Declaração Universal, ela está para nos defender, tá? Para mostrar que nós temos direito à opção, né? Nós temos direito e liberdade
a opção sexual, a religião, a cor, tá? E daí a gente buscar esses outros direitos e ter a liberdade de nos expressarmos, tá? Lembrando que essa expressão, ela deve ser feita sempre com bom senso, tá? Com relação aos direitos humanos e cidadania, a cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais que estão previstos na Constituição. Exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e obrigações e lutar para que sejam colocados em prática. Para exercer a cidadania, os membros de uma sociedade devem usufruir dos direitos humanos, direitos fundamentais tanto no âmbito individual, coletivo ou institucional. Assim também poderão cumprir os seus deveres para o bem da sociedade, tá? Então, ser cidadão é nós usufruirmos dos nossos direitos, tá? E exercer os nossos deveres. Como a gente já falou em ética, como a gente iniciou a nossa aula, nós temos direitos e deveres. Os deveres, eles também têm que ser cumpridos. Por que é que eu acho que eu só tenho direitos e não tenho deveres? Tá? Os deveres é a questão das regras. Para o bom convívio da sociedade, para sermos considerados bons cidadãos, tá? Nós precisamos exercer os nossos deveres. Tranquilo? E assim a gente vai viver em sociedade, sempre buscando os nossos direitos, porque muitas vezes eles estão lá, mas estão tolhidos, tá? A gente não consegue usufruir deles de uma maneira como é que eu posso falar? De uma maneira que, se a gente não buscar, não nos é ofertado, tá? Por isso que nós temos que saber dos nossos direitos, tá? Que muitas vezes eles não estão ofertados e a gente não busca porque não sabe e é um direito nosso. Tá? Outros direitos a gente já sabe que tem, mas em alguns pontos, em algumas situações, a gente não imagina que tem esse direito, tá? E devemos, né, viver, ter o compromisso com os nossos deveres para que a gente seja aceito na sociedade, sempre de forma ética e moral, tá? E daí, pessoal, nós começamos a trabalhar os direitos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Aqui nos slides eu coloquei para vocês os 10 primeiros artigos, onde nós vamos começar a trabalhar esses 10 primeiros artigos. Toda a declaração, ela apresenta 30 artigos. Alguns desses artigos nós temos alguns comentários, tá? Algumas, algo a mais, alguns incisos, alguns apêndices, tá? Não seriam apêndices, alguns pontos, tá? E depois que nós trabalharmos aqui os 30 artigos, eu vou abrir para vocês os demais, para que a gente trabalhe toda a Declaração Universal. A qualquer momento, vocês podem exemplificar e falar algo que, né, vocês queiram. Tá? Então, no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Tá? Isso que nós já tínhamos falado, a questão de vivermos como irmãos. Quando nós vivemos como irmãos, nós respeitamos o outro, né? Temos dignidade para com o outro, temos a consciência de que a gente está fazendo bem para com o outro,
tá? Então, a gente vive melhor, a gente vive em paz. E o objetivo maior da declaração é que todos nós vivamos em paz, tá? Por isso, a questão do espírito de fraternidade. Artigo 2º. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamadas na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. Em suma, o artigo 2º, ele quer falar que todos nós temos que usufruir, né, dos nossos direitos, invocar os nossos direitos, independente de sermos de um tipo ou de outro, tá? Então, eu tenho o direito de estar em outro país, tá? Usufruindo de tudo que esse país tem para me oferecer, seja na saúde, seja na educação, seja no trabalho, seja no lazer, tá? Com liberdade, ok? Tenho direito de expressar a minha sexualidade, tá? Tenho direito de expressar a minha religião, tenho direitos de expressar a minha opinião política, tá? Tenho direito de ser da minha cor e ser respeitado em qualquer ambiente em que eu esteja, tá? E isso, pessoal, é meu direito sem eu precisar buscar esse direito, tá certo? Independente de onde eu esteja. Então, juridicamente, politicamente, internacionalmente, dentro do meu território, eu tenho esses direitos, tá? E não posso sofrer discriminação por isso. Então, é a questão, né, de que a gente tanto fala, né, com relação a chamar o outro de negro, tá? Por que é que eu vou definir a outra pessoa, se é mais ou menos pela cor, porque ele é ou não negro, tá? Então, nós temos que refletir diante das nossas ações, diante das nossas observações, tá? Por quê? Porque nós somos pessoas pré-conceituosas, tá? Por mais que nós não nos ache uma pessoa preconceituosa, mas em uma situação ou outra, a gente pode, né, criar na nossa mente, né, um preconceito e ver, puxa, né, como eu fui preconceituosa com relação a isso, com relação a essa pessoa, com relação a essa situação, tá? E daí nós com a razão, né, com a consciência, nós vamos refletindo diante dos nossos pensamentos, tá? Só que eu pensar e ficar para mim é uma coisa. Eu pensar e me expressar denegrindo a imagem do outro é outra coisa, tá? Então, é liberdade com bom senso, é liberdade com responsabilidade, ok? E uma coisa, pessoal, que está crescente nos nossos dias, tirando aí a pandemia, né, é a questão da exposição a redes sociais. Isso, Pedro, exatamente. Muitas vezes, até uma foto, né, que a gente vê e comenta, né, a gente tá sendo preconceituoso, mas acha que foi só uma pequena observação,
tá? Mas ali foi uma forma de preconceito, né? Então, a questão, pessoal, da exposição nas redes sociais, onde muitas vezes, né, o outro se expõe e nós expressamos a nossa opinião, tá? Diante de uma imagem, diante de uma reflexão, tá? Diante de uma foto, certo? Nós temos que refletir com relação à nossa liberdade dentro das redes sociais. Tá? O fato de nós estarmos expondo, trazendo para a nossa profissão, né? Nós estarmos expondo o nosso paciente sem a permissão dele, tá? Eu estou tirando o direito dele, eu estou tirando a liberdade dele de querer ou não ter sua imagem na rede social. Tá? Então, por isso que quando, não sei se vocês já viram, né, muitos profissionais, quando colocam uma foto no Instagram, no Facebook, dele com o paciente, ou fazendo uma ação com o paciente, o atendimento, eles colocam foto, como foto permitida pelo paciente, né, foto autorizada pelo paciente, foto autorizada pela pessoa, tá? A pessoa, ela tem que autorizar a sua imagem, tá? Porque a imagem é dele, é da pessoa. Então, eu não posso estar usando, né, a imagem do outro, vocês já pagaram metodologia científica, eu não posso estar usando a frase, né, o pensamento que o outro escreveu sem autorização, né? A imagem, a pessoa tem que autorizar a imagem, utilizar uma frase, um parágrafo que a pessoa escreveu no livro, nós temos que colocar o nome do autor, tá? E isso são as responsabilidades que nós temos dentro, né? Algumas das responsabilidades que nós temos dentro da liberdade, tá? E que tudo isso a pessoa ela é acobertada dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dentro da Constituição Federal, tá? Dentro de políticas públicas voltadas a cada situação, tá? Nós temos diversas políticas públicas que nos protegem de várias coisas, certo? Por isso que nós temos que ter ciência e sempre refletir diante do que nós estamos sentindo, ou que nós estamos pensando. Pode falar, Pedro. Eu acho que foi um tema de uma redação que eu até fiz uma vez, que eu me lembro, que era sobre até onde vai nossa exposição da nossa vida pessoal na internet. E isso também pode muito bem refletir no âmbito do trabalho, né? Porque às vezes estamos ali expondo coisas do nosso trabalho, do nosso dia a dia, que às vezes também nem é permitido, né? Então pode levar em consideração. Exatamente, tá? Por isso que nós temos que pedir autorização, tá? Autorização a pessoa, se for uma imagem, tá? Autorização a pessoa, se for a parte do corpo dessa pessoa, tá? E sempre, né, estar refletindo, tá? Diante do que a gente vai escrever lá nas redes sociais. Se a gente não só escreve por escrever, a gente tem que refletir o que isso pode causar, o que minha expressão pode causar, o que minha ideia pode causar. Pode falar, Radídia. Sim, foi o tema da redação de 2018. Foi, né? Ah, eu me lembro que era alguma coisa do Enem, né? Eu me lembro que tinha alguma coisa aí da rede social. Então, o artigo 3º, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, tá? Essa questão da segurança pessoal é o nosso direito de ir e vir, tá? Ir e vir na cidade em que nós moramos, né? Dentro da nossa própria casa, tá? Então, as autoridades, elas têm que nos proteger com relação a perigos, né, que nós podemos estar expostos, ok? Então, nós temos o direito a sermos seguros. Por isso, né, que né,
a segurança nacional, né, ela sempre está trazendo, né, grupos, né, de policiais, né, seja o Ronda, seja o BOP, seja, né, eles criam vários nomes, né, existem vários, né, grupos aí de pessoas que cuidam da nossa segurança, tá? Para que nós sejamos protegidos, tá? Nós não podemos ser refém da sociedade, nós não podemos ser refém de pessoas más, de pessoas amoral, tá? Essa segurança pessoal, ela é nosso direito. Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o tratamento dos escravos, sob todas as formas, são proibidas, tá? A escravatura, ela já passou, né? A escravidão, tá? Como a gente conhecia a escravidão, ela já passou. Mas esse tipo de escravidão que passou, pessoal, foram os das correntes, né? Os das senzalas, o dos maus tratos, né? De apanhar dos negros, né? Que eram tratados como os bichos pelos senhores de fazendas, né? Infelizmente, a escravatura, de outra forma, ela ainda existe, tá? Os tratos de escravos, de outras formas, elas ainda existem, apesar de ser proibido, tá? Como eu não sei se vocês viram, não sei se foi no Fantástico, no jornal, né? Uma mulher que viveu por vários tempos, né, como escrava de uma família onde ela não recebia. Pronto, a Adriele pode me ajudar aí. Onde ela não recebia salário, ela não podia sair, ela tinha que fazer todas, né, as atividades de casa, tá? Então, ela não tinha uma vida, ela vivia como escrava para esta família. Milena também viu, tá certo? Então, nós presenciamos isso hoje, tá? O trato de escravos, os maus tratos, dentro do nosso trabalho, tá? Isso. É isso, Adriele, tá? Os maus tratos que nós sofremos, muitas vezes dentro do nosso ambiente de trabalho, tá? Onde muitas vezes nós não falamos, não nos indignamos, não nos expressamos por medo de perder o trabalho, tá? E daí, o trabalho infantil, tá? Isso são maus tratos, tá? Isso é escravidão, porque nós sabemos que a criança, né, ela tem que estar em outros meios, ela tem que ter lazer, ela tem que estudar, tá? Ela tem que ter um ambiente salutar para que ela cresça e seja um adulto saudável, e seja um adulto do bem, tá? Outra forma de maus tratos que eu vejo em crianças, né, são aqueles pais que são pedintes, tá? Que usam o filho para que as pessoas tenham pena e acabe dando, né, algum dinheiro para eles. Logicamente que aí tem duas versões, né? Existe realmente aquele pedinte que não tem nenhuma condição, tá? Que realmente levam o filho por não terem com quem deixar, que precisam realmente estar naquela situação, né? Que a sociedade, que a situação o levou a ser pedinte, daí ele leva o seu filho, né? Mas existe aquele que não é, que ele tem condições, né? Que muitas vezes ele está usando esse dinheiro, né? Que ele pede para o álcool, para a droga, para fazer algo errado, e daí eles usam o seu filho, né? Para essa situação. Isso são maus tratos, tá? Porque se eu peço, porque lá na casa não tem nada para comer, que meu filho está passando fome, tá? Tranquilo, tá? Mas se eu uso meu filho, né? No sentido de bebida, do meu vício, isso são maus tratos,
tá? E, infelizmente, nós, enquanto sociedade, né, nós não conseguimos hoje diferenciar, né, em qual situação essa pessoa está, né, porque realmente, né, o mundo está de tal maneira que a gente não consegue, né, discernir aquele que está pedindo porque precisa e aquele que está pedindo para o vício. Tá certo, pessoal? Então, infelizmente, essa escravatura ainda existe em alguns locais, né? Seja na questão trabalhista, seja na questão de situação de vida mesmo, tá? Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem apenas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, tá? Então, pessoal, a tortura, ela não é mais permitida. Antigamente, nós víamos a tortura nos escravos, né, onde eles apanhavam muitas vezes até morrer. Nós víamos a tortura dentro, que acontecia com os pacientes com transtorno mental, onde eles eram acorrentados, onde eles sofriam eletrochoque, onde existia até o tratamento que era feito com picador de gelo, né? A gente imagina que tratamento, pessoal, seria esse, né? O que isso traz de salutar para um paciente, tá? Então, essas torturas, elas não existem mais, de acordo aí com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Tratamentos cruéis, tratamentos desumanos, tratamentos degradantes. É por isso que criou-se a Política Nacional de Humanização, tá? Para que ela venha trabalhar, para que ela venha ajudar a Declaração Universal dos Direitos Humanos nessa questão da desumanização, tá? Então, trabalhar de forma humana faz parte da nossa dignidade, faz parte do nosso serviço, faz parte dos nossos direitos e liberdade. Exatamente, Micaele. Isso é tortura, tá? E entra em todo esse item, esse artigo 5º, né? Tortura, tratamento cruel, desumano e degradante, tá? Que eu não sei se vocês acompanharam as imagens, né? Eu até recebi as imagens, fiquei pensando essas imagens por alguns dias, né? Porque quem é mãe, né, tem essa sensibilidade maior, tá? Então, pessoal, que a gente fica comparando com os nossos filhos, certo? Então, não sei se vocês viram, mas a menina, quando recebeu a polícia, né, o carinho que ela tinha pelo cachorro, tá? O cachorro no braço, ela alisando o cachorro, né? E o que ela fazia com o irmão, com o enteado, certo? Com o irmão de criação, né? Ele era irmão de criação dela, né? Ela é filha só da mãe, tá? Então, assim, que pessoa é essa? Tá? Que humanização é essa? Ok? Então, nós temos que rever aí os nossos conceitos, né, com relação a esses tratamentos, certo? E, pessoal, dentro desses tratamentos cruéis, entra aí uma coisa que a gente pode estar, algumas vezes, fazendo, e não acha que é a violência psicológica, tá? A violência psicológica entra nos maus tratos, tá? Entra em tratamento cruel, onde a gente muitas vezes está manipulando, né? Eu digo a gente, né? Mas pessoas, né? Manipulando alguém psicologicamente, né? Seja um idoso, seja uma criança, e não se acha, né? Sendo cruel, sendo violento, tá? No artigo 6º, todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua personalidade jurídica, tá?
pela justiça, pessoal, todos nós temos os nossos direitos ofertados, tá? Independente de onde nós estejamos, seja na nossa cidade, seja no nosso país, seja fora do nosso país, né? Onde até nós já falamos a questão do consulado, os consulados, eles estão lá, caso algum dos nossos direitos seja tolhido, né, seja privado, né, nós sejamos privados de determinados direitos, o consulado está lá para nos defender diante, né, dessa situação, das situações que somos expostos. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito à igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação, tá? Então, aqui, pessoal, todos nós somos iguais perante a lei, ok? O que vai nos levar a ser condenado em alguma situação é quando quando é provado que nós ferimos determinada lei, tá? Então, por isso que existe, né, aquela pessoa que é suspeita, tá? Até ser provado que realmente foi ela que cometeu determinado delito, determinada infração, ela vai ser apenas suspeita. Ela não pode ser condenada, tá? Os direitos ainda protegem ela, a lei ainda protege essa pessoa. A partir do momento que for comprovado que ela infringiu a lei, né, que ela cometeu determinado delito, tá? Aí sim ela vai perder esse direito que está no artigo 7º. Tá? Mas, enquanto isso, todos nós somos iguais perante a lei, tá? Sem distinção, sem uma proteção maior. Isso dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No artigo 8º, toda pessoa que tem direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes contra os atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei, tá? Pessoal, não existe uma lei maior do que a Constituição Federal, tá? Todas as leis menores, elas têm que seguir o que a Constituição Federal diz. Ela não pode ir contra o que a Constituição está falando, tá? E daí eu tenho um exemplo para vocês, tá? Um colega de outra área de trabalho, tá? Existe dentro das leis as licenças prêmio. Não sei se vocês já escutaram falar. Licença prêmio é aquela licença concedida ao servidor público que ele pode gozar 3 meses, né, de folga e receber o seu salário normalmente, sem nenhuma diminuição do valor, tá certo? Essa licença prêmio, né, a pessoa é premiada a cada 5 anos, tá? A cada 5 anos, o servidor público, ele tem direito a licença prêmio, tá? E daí ele vai passar 3 meses sem trabalhar e receber o valor do salário dele normal. E daí, esse colega, ele precisou, geralmente, assim, alguns servidores, eles não utilizam da licença prêmio, porque na questão da aposentadoria vai diminuir aí o tempo, né, esses 3 meses que ele passou, então ele vai ter que passar, né,
mais esses 3 meses trabalhando, tá? E daí os servidores, eles não usam muito, né? A cada 5 anos, eles, às vezes, não usam essa licença, tá? Prefere não usar para que ele se aposente na idade certa. E daí, por questões de saúde, esse colega, ele precisou utilizar essa licença prêmio, tá? E quando acabou a licença prêmio, ele deu entrada nas férias, né? Ele ia juntar os 3 meses de licença prêmio com as férias, ia dar aí 4 meses. Só que o município em que ele trabalhava não consentiu dele tirar as férias, porque ele já tinha tirado a licença prêmio, tá? E, pessoal, na Constituição Federal, diz que nenhum outro benefício pode fazer com que o trabalhador perca os seus 30 dias de férias, ok? Então, essa lei municipal, tá, que não estava permitindo o colega tirar as suas férias depois de uma licença-prêmio, tá, estava ferindo a Constituição Federal. Estava indo contra as leis, né, os artigos da Constituição Federal. E isso não pode acontecer. Nunca uma lei menor pode ir contra a Constituição Federal, tá? E esse colega mostrou, né, judicialmente, que a Constituição Federal permitia isso e a Constituição e a lei municipal estava ferindo, tá? E ele conseguiu obter suas férias, tá? E ainda mudou a lei municipal, porque a lei municipal foi obrigada a ser mudada, porque ela estava indo contra a Constituição, tá? Então, pessoal, nós temos que saber dos nossos direitos, nós temos que ter conhecimento da Constituição Federal, tá? Para que a gente busque os nossos direitos. Como eu falei para vocês, alguns direitos, eles estão lá, né? Todo mundo sabe. Mas tem outros direitos que não estão visíveis, tá? E acaba passando despercebido por nós, tá? E que a gente acaba perdendo esse direito, ok? Então, quando eu digo que nós temos que saber, não é a gente estar lá decorando todos os artigos e tal, né? Mas em determinadas situações que a gente é exposto, que a gente busque ler, tá? Busque aquela lei, busque a Constituição, busque aquela portaria, tá? Porque é ela que vai nos mostrar, nós temos direitos, nós não temos o direito com relação a isso. Ok? Por isso que nós estudamos, né, vamos estudar aí a legislação da nossa profissão, porque é ela que vai dizer o que é que a gente pode fazer, o que é direito nosso, o que nós somos proibidos de fazer, tá certo? Então, nós vamos refletir, né, dentro da nossa profissão, o que é que a situação que nós temos que fazer e vamos refletir se fazemos ou não de acordo com o que o nosso Código de Ética nos orienta, tá? No artigo 9º, ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado, tá? A questão de arbitrariamente, pessoal, é até que se prove o contrário, tá? Então, se eu cometi um delito, até que prove que eu cometi esse delito, eu não posso ser presa. A partir do momento que for provado, aí sim eu posso ser presa, eu posso ser detida. Se eu estiver em outro país, eu posso ser exilada, tá? Mas até que se prove, ninguém pode ser preso, detido ou exilado, ok? No artigo 10, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida. O que é que quer dizer esse artigo 10?
que caso, né, eu esteja sendo julgada por algo, ninguém da bancada judicial, tá, pode ser pessoas conhecidas, porque eles podem ser imparciais, tomar decisões imparciais diante da minha situação, tá? Então, por exemplo, o juiz, né? Se, digamos, pessoalmente eu tenho um problema com o juiz, tá? Eu comi uma coisa que o juiz, né, ia comer, daí brigamos, tá? Eu fui condenada, né, por algo que eu cometi. No dia do meu julgamento, quem que está lá? O juiz, que eu já tive uma discussão, tá? Então, ele pode decidir de forma, né, arbitrária, tá? De forma, agora ele vai me pagar, agora ela vai me pagar, né? E agora eu vou condenar, certo? Então, nunca o juiz, né, ele vai ser imparcial diante de uma situação, tá? Diante de uma situação penal. Então, em toda bancada judicial, tem que ter pessoas profissionais imparciais para tomar a postura aí, né, a decisão de condenar ou não a pessoa, tá certo? Então, se eu já tiver algum conflito com das pessoas que estão lá na bancada da tribuna, tá? O meu advogado, ele não pode permitir que esse julgamento continue, porque talvez essa pessoa aí, né, não seja imparcial, esse profissional não seja imparcial. Tranquilo, pessoal, com relação aos 10 primeiros artigos dos direitos humanos, tá? Deu para vocês compreenderem, tá? Veja que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles trabalham no geral, tá? Quando eu digo no geral, é que eles não se dividem em questão de saúde, questão de assistência, questão de direitos, questão de deveres, tá? Eles falam na situação que o cidadão pode enfrentar de forma geral, né? Vocês vejam que nós passamos aí pela discriminação, pela questão de trabalho, pela questão judicial, tá? E vocês agora irão continuar trabalhando os demais artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Como é que vocês irão trabalhar? Amanhã, quando eu mandar tudo direitinho para vocês, as 2 aulas, no final da aula de declaração dos direitos humanos, tá? Vai estar lá uma atividade, a nossa primeira atividade, tá? Nela, vocês irão trabalhar os 20 artigos restantes, do 11º ao 30º. E vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vocês vão citar o artigo, tá? E vão comentar o que vocês entenderam deste artigo, tá certo? Cada um, né, vai escolher 6 artigos e fazer esses comentários, tá certo? Dos 20 que faltam, vocês não vão comentar os 20 não, né? Cada um, na sua escolha, né, vão escolher 6, tá? E vão fazer o comentário, certo? Aí vocês identificam, por exemplo, Micaele escolheu o artigo 12. Então, ela vai colocar lá o artigo 12 e vai fazer o comentário abaixo. Ela escolheu o artigo 18. Vai copiar lá o artigo 18 e vai escrever o seu comentário, tá? Veja, pessoal, que alguns artigos, deixa eu até mostrar para vocês como é a declaração.
Só um minuto aqui, pessoal. Eita, que tanto zoado nessa casa. Ó, pessoal, a declaração, ela vai vir desse jeito, tá? Vocês observem que em alguns artigos, vocês irão encontrar outros pontos, tá? Por exemplo, aqui, ó, no artigo 13, tem o item 1 e o item 2, certo? No artigo 15, tem o item 1 e o item 2, tá? E vocês irão comentar todo o artigo, tá? Vocês colocam artigo 15, item 1, isso, item 2, isso, tá? Não deixem de escolher esses artigos, porque eles têm, né, itens, tá certo? Escolham aqueles que vocês realmente querem falar sobre eles. Tranquilo?